Muito boa tarde, pessoal. Começando aí mais uma das nossas lives de sexta-feira, com muita animação. Hoje eu e Mariana vamos tirar algumas dúvidas de todo mundo. Juntamos dúvidas que recebemos tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Mariana, quanto aqui. Tô só aceitando a Mariana aqui. Aí, só aguardando ela entrar. Que bom todo mundo aqui com a gente mais uma vez. Cheguei! Oi, Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Vamos lá para mais uma live. Deixa eu clarear aqui um pouquinho, que tá escuro. Tava aqui explicando pro pessoal qual que é a nossa proposta hoje. Hoje é uma live que tira dúvidas e aí nós juntamos todas as perguntas que nós recebemos. Às vezes a gente recebeu algumas perguntas iguais, então a gente sintetizou em uma pergunta só a ideia da pergunta e a gente dividiu por temas. Primeiro nós vamos tirar todas as dúvidas de experiência do cliente e depois nós vamos falar de comunicação. Isso aí. Então a gente... Pode falar. Pode falar. A gente selecionou algumas perguntas e a gente selecionou perguntas que eram parecidas e criamos uma pergunta dessa, para que a gente consiga solucionar a dúvida de todo mundo. Então ninguém vai ficar sem a dúvida esclarecida. Mas pode ser que a sua pergunta não seja exatamente a que está aqui, mas a resposta ela vai servir para você também. Quero agradecer por todo mundo que mandou pergunta. Desde a primeira live que a gente fez aqui, que a gente já vem recebendo várias perguntas. E que bom que a gente está fazendo essa live agora para solucionar dúvidas. Qualquer pessoa que tiver dúvida, pode ainda mandar. Aqui embaixo tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Você pode mandar sua pergunta aí, que vai chegar, a Isabela vai ver, e ela pode falar, olha, temos mais perguntas. Se não der para... Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver. Tá todo mundo ouvindo bem aqui aí? Eu tô ouvindo bem. Então tá. Se tiver algum problema, é só mandar mensagem aí que a gente dá um jeito. Se chegar no final da nossa live e a gente não tiver conseguido responder todas as dúvidas, a gente faz uma nova live de dúvida. Então fiquem à vontade para mandar dúvidas. Eu vou... Ô Bela, coloca o comentário fixo aqui de tira dúvidas para todo mundo que entrar ver sobre o que a gente está falando. Dúvida. Como? Eu não sei como que fixa. É só você mandar, aí você clica nele ou arrasta para o lado, não sei, que tem a opção de fixar ou aperta. Ah, legal. Isso. Fixar. Ótimo. Isso. Pronto. Então vamos lá, né? Começar. Vamos lá. Então, começando com a experiência do cliente, nesse contexto que a gente está vivendo, deve ter, não, eu vi que já teve muita dúvida relacionada a isso. E a primeira, que eu achei muito interessante, na quarentena, como nós podemos surpreender o nosso cliente com um pedido feito no delivery? Ah, ótimo. Então, provavelmente é uma empresa que já surpreende os clientes, que faz atendimento presencial, que faz atendimento de várias formas, e agora tem o serviço por delivery. E que legal que você continua com essa preocupação de surpreender também no delivery, de manter esse encantamento com o cliente no delivery. Uma coisa que é muito importante é você observar o que todo mundo tem feito. Então, se a gente for ver, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, um exemplo. Sempre que eu recebo alguma coisa que eu peço aqui, ela vem com um recadinho. Então, o recado já é uma coisa que não é tão surpreendente. Foi durante muito tempo. Agora já não é mais, porque todo mundo faz. Ou seja, o cliente recebe aquele ali, ele vê o recadinho, ele fica feliz. Mas não significa que é totalmente surpreendente. Não significa que você deve ou não fazer isso. O importante a gente levar em consideração se eu quero surpreender, tem que ser algo realmente surpreendente. Eu não posso me enganar achando que aquilo é o suficiente. O que é importante é a gente pensar que cada cliente é de um jeito. Cada cliente espera alguma coisa. Então, uma forma interessante de você surpreender o seu cliente no delivery é você tentar colher um pouco mais de informação desse cliente quando ele faz o pedido.
ou por WhatsApp, ou por telefone. Se ele faz por um aplicativo, talvez não seja possível. Mas se você consegue identificar, por exemplo, esse cliente tem filhos, ele está com crianças lá em casa, ou ele está com um idoso, ou ele mora sozinho, ou ele mora com muita gente, são coisas que você pode procurar informações e talvez, por exemplo, se ele tem uma criança, por que não mandar um mimo que seja barato para você e que vai surpreender aquela família? Então, são coisas importantes que é isso, assim, é entender quem é o seu cliente e o que pode surpreender aquele cliente. Sim, nesse contexto com delivery, talvez a gente não consiga entender naquele momento, em uma ligação, um perfil tão específico do cliente. E uma dica que eu acho muito interessante e que até aconteceu comigo outro dia e que me surpreendeu, porque a surpresa é aquilo que a gente não está esperando, como você falou, né? O recadinho a gente, de certa forma, já até espera. Porque tá todo mundo passando por um momento delicado, então realmente tudo que a gente pede hoje já vem com um recadinho, muitas vezes escrito à mão. Que eu acho que isso também é uma coisa que é um diferencial. Claro. E outra coisa é, às vezes, mandar um doce a mais, ou um doce, se for o caso de uma casa de doce, né? Ou alguma coisa que você pode oferecer a mais, não é nenhum brinde, mas é um carinho, alguma coisa que a pessoa alguma coisa extra, vai se sentir prestigiada. Exatamente, alguma coisa extra que eu tenho certeza que não vai fazer diferença na questão de orçamento, uma diferença gritante, e que eu tenho certeza que surpreende. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima, então. Então vamos. Vamos ver se surgiu algum comentário aqui. Tá, próxima pergunta. O cliente não quer usar a máscara para fazer compras. Como que eu posso explicar para ele a necessidade do uso da máscara? Então, provavelmente é um lugar que recebe os clientes presencialmente, que são os estabelecimentos que continuam abertos. E para que o cliente entre na loja, ele tem que estar com a máscara e o cliente insiste em não usar a máscara. Antes de qualquer coisa, é importante a gente não criar o conflito com o cliente. Então, se você solicitou para o cliente, olha, você pode, por favor, colocar a máscara, e o cliente falou, não vou colocar. Ao invés de você falar, vai sim, só pode entrar com máscara, você já criou um conflito enorme. É interessante você demonstrar uma empatia, você demonstrar compreensão. Por qual motivo? O que te leva a não querer usar a máscara? Porque pode ser que ele tenha os motivos dele lá, enfim. Mas só de você demonstrar a compreensão de eu entendo que você não queira usar máscara, eu entendo que seja desconfortável, eu também acho desconfortável, eu também acho incômodo, eu também fico sem ar em alguns momentos. E utilizar artifícios de comunicação não violenta. Então, se a gente for utilizar o passo a passo da comunicação não violenta para falar com esse cliente, então, olha, o senhor está sem máscara e isso é um risco para você mesmo e para todo mundo que está aqui dentro. Isso pode gerar até um desconforto para as outras pessoas. Então, para que a gente mantenha o ambiente seguro e confortável, é necessário que todo mundo utilize a máscara. E vai muito do jeito de falar, né? Então, se a gente já cria um conflito de cara, é sem chance que aquele cliente vai usar a máscara. Mas se você demonstra empatia, demonstra compreender o que aquele cliente pensa, fica mais fácil de conduzir a comunicação. Lembrando que a comunicação não violenta, ela não está só na fala, ela está na fala e na escuta. Então, perfeito. Se você já se posiciona com seu cliente de uma maneira que você está disposto a ouvir e entender o que ele tem para dizer, e que mesmo assim, por mais chato que seja, é necessário o uso da máscara, eu acho que uma conversa tem tem força para fazer com que ele entenda e que isso não vire uma situação chata. Né? Perfeito. Próxima pergunta, então. Peraí, vamos ver os comentários aqui. Isso. Dentro das perguntas, a gente já lê os comentários para depois não ficar perdido. Personal Glauciana Ribeiro. Vocês são incríveis. Obrigada, Glauciana. A Lili, vi um local que adiciona no pedido algo pequeno que fez aquele consumidor já havia pedido de uma outra vez. Olha que legal. Então, eu já sei que aquele cliente pediu uma coisa antes. O próximo pedido eu posso lembrá-lo daquele pedido que ele fez. Que ideia legal. Com o pedido anterior dele, talvez já ajude a ter uma noção de qual que é o perfil desse cliente, né? Perfeito.
E a doutora Neuza Salles Fono, alguma sugestão de brinde afetivo para pacientes e clientes atendidos na telefonoaudiologia? Ou seja, a forma como todo mundo atende atualmente, né, Neuza? Que é o jeito que a gente conseguiu. Olha, depende muito da sua área, de quem é esse cliente, quem são os seus pacientes, como eles são. Mas sempre a gente consegue pensar em alguma coisa que pode gerar um encantamento. Que seja no início do tratamento, que seja no final do tratamento, que seja em uma data especial, por exemplo, no Dia das Mães, ou no aniversário dessa pessoa. Sempre há algo que pode ser feito que seja de custo acessível, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito na 21, porque você não pode gastar. O valor que a pessoa investiu em você, você vai gastar com o presente, não tem como. Mas que tenha um custo acessível. A gente consegue sim pensar em opções. Obrigada pela pergunta, Neuza. Uma sugestão, eu até falei na questão de um doce, um brigadeiro, no caso de uma loja de doce, mas não necessariamente. Eu acho que a comida ela tem um lado afetivo muito forte, assim, ela aquece o coração, né? Então eu acho que uma boa dica é às vezes um bombom, um chocolate com um recadinho, enfim. Acho essa um bom caminho. Perfeito. Vamos lá. Quando o cliente agenda sem perguntar o preço, qual a melhor forma de abordar isso? Então tá. Isso aqui também foi uma fono que perguntou. O cliente agendou a consulta e nem perguntou o preço antes. Provavelmente isso acontece porque a gente deixa para o cliente a responsabilidade de conduzir todo o processo. Então é quase assim, eu respondo o que o cliente pergunta. E, na verdade, é o contrário que tem que acontecer. É a gente que tem que ter o nosso processo definido e as informações claras que a gente quer passar para o cliente. E para o paciente, né, no caso dela. Então, se é um pai que quer agendar uma consulta com o filho. O pai não perguntou hora nenhuma. Então, eu tenho que falar. Então, vamos confirmar, a consulta está agendada para o dia tal, hora tal. O valor da consulta é de X, trabalhamos com cartão de crédito, depósito bancário, ou enfim, o que você mais preferir. Aguardo a sua confirmação para agendar, para confirmar a nossa consulta. Aguardo o seu ok para confirmar a nossa consulta. Então, eu não devo deixar para o cliente perguntar o que ele quer saber. Eu já devo ter as respostas e as informações e passar para o cliente. E isso é até legal. Porque às vezes o cliente, antes dele pedir, antes dele perguntar, ele já sabe a informação. Verdade. Na live de atendimento humanizado, eu e a Fê até conversamos sobre a necessidade de clareza, de manter o cliente informado a respeito de tudo, dos passos. E isso é bem próximo disso, né? Assim, quanto mais claro eu manter o meu atendimento, tudo que está relacionado ao meu atendimento, melhor vai ser para mim a relação com o meu paciente. Mais ele vai confiar em mim e melhor vai ser essa construção. Perfeito, perfeito. Bom, próxima pergunta é como ter paciência com clientes sem noção? Como ter paciência com clientes sem noção? Ótimo, né? Porque todo mundo tem um cliente sem noção. Quem é esse cliente sem noção? Então, eu acho que são duas coisas que a gente precisa trabalhar. É a forma como a gente enxerga esse cliente, porque esse cliente, ele chegou, ele está sem noção. E não é obrigação dele ter noção. Ele realmente não tem noção de nada. Então, pode ser realmente um cliente que chegue numa loja de roupa e pergunte se tem, sei lá, qualquer outra coisa que não seja roupa. O cliente não é obrigado a ter noção. E se eu coloco essa responsabilidade nele, de que ele tem que saber tudo, ele tem que ter noção de tudo, a situação já começa difícil. Então, eu tenho que ter essa empatia de que, ok, o cliente não é obrigado a saber nada e muitas vezes ele realmente não sabe. Como que eu lido, então, com esse cliente? Primeiro ponto, quando as pessoas falam cliente sem noção, é até difícil a gente imaginar, porque o sem noção é uma coisa tão ampla, né? Pode ser uma pessoa sem noção de ser sem educação, pode ser uma pessoa sem noção de postura, a forma como ela age é uma coisa estranha, pode ser uma pessoa sem noção do que ela fala, o que ela fala é uma coisa estranha, uma coisa que não dá para entender. Então, se a gente for pensar nessas possibilidades, é um cliente sem noção de o que ele fala. Então, você está incomodado com a forma como aquele cliente fala ou o que ele fala?
É importante você saber que não adianta você tentar mostrar que ele está errado. Primeiro ponto, nenhum cliente quer saber que está errado. O cliente quer que a necessidade dele seja atendida. Então não tente mostrar para aquele cliente que ele está errado. Ele começou a falar de coisas que não são a realidade daquele ambiente, traga para a realidade. Então é uma loja de roupa, olha, aqui nós trabalhamos com roupas femininas. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem alguma roupa feminina poderia te atender? Ou é um cliente sem noção que é sem educação. Tem até mais perguntas sobre isso, né? O cliente sem noção, sem educação, eu também tenho que saber que se ele é sem educação, eu não sou a culpada da falta de educação dele. Então, eu não sou culpada por ele estar irritado ou chateado ou com raiva de alguma coisa. E muitas vezes ele tenta descontar isso na gente, mas a gente tem que ter a ciência. Tudo bem, a culpa não é minha. Isso já facilita a fala, isso já facilita a comunicação. Porque se eu não entro no estado emocional do outro, já faz totalmente diferença. Se eu mantenho um estado... Vocês estão ouvindo a gente? Eu tô te ouvindo tranquilo. Tá, porque você tem uma mensagem aqui falando que ficou... Ah, voltou. Falaram que ficou tudo preto e agora voltou. Se eu trago o cliente para o meu estado, ao invés de eu entrar no estado do cliente, é trazer o cliente para o meu estado. Ou seja, é manter a naturalidade, é manter a neutralidade da comunicação, não demonstrar nenhum tipo de emoção negativa por meio da fala. Isso faz com que o outro acabe entrando dentro da nossa região, do nosso estado emocional. E aí, comparando com o cliente que não queria usar máscara, a gente pode falar, talvez seja um cliente sem noção também. É a mesma coisa, utilizar os princípios da comunicação não violenta para vocês chegarem em um ponto de equilíbrio de comunicação entre vocês. E tanto na relação com o cliente, como nas relações com colaboradores dentro da empresa, a gente tem que entender que a noção do outro ela é diferente da minha. Pode parecer completamente sem noção, mas às vezes para a pessoa aquilo tem algum sentido. Uhum. E aí a falta de noção, a gente tem que refletir um pouco sobre esse conceito, porque a falta de noção é relativa, depende das vivências que a outra pessoa tem, depende da cabeça que a outra pessoa tem, do meio que a outra pessoa viveu. E partindo desse princípio que nós somos diferentes, fica mais fácil de entender e de lidar com o outro. Na diferença do outro, dentro da forma que o outro é, e vai aparecer muita gente diferente. Vai aparecer gente que tem um costume de ser estressado, que tem o costume de demonstrar isso na fala, de ser agressivo com a linguagem corporal mesmo, que a gente até falou na live da semana passada. E a partir do momento que a gente entende essa diferença, fica mais fácil de lidar, fica mais fácil de trazer para a realidade e fazer com que a gente entenda o lado dele e que ele entenda o nosso. Exatamente. É isso aí. Outra pergunta. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Tá. Não. A Mayra falou, quase 2 Mares. Estamos acostumadas. Adoro. Como manter a minha comunicação neutra com um cliente chato? Então é bem próximo disso, né? Do que a gente conversou. De manter... a neutralidade na sua comunicação, se colocando na posição de não culpado pelo estado emocional do outro. E de entender, né? Pode falar. Acho que entra na mesma questão da pergunta anterior. Por exemplo, se é um cliente que chegou irritado por algo que não foi a minha empresa que proporcionou isso para ele, é um ponto de ele não está assim por minha causa. Agora, um cliente que chegou irritado por algo que a minha empresa proporcionou para ele, ou o serviço que eu prestei o decepcionou, ou o meu produto o decepcionou. Como que eu faço para, então, manter a minha comunicação sem entrar no estado emocional dele? Tem até mais perguntas aí para frente que a gente vai falar sobre isso também. Mas o importante é isso, eu saber que o cliente tem motivos para estar daquela forma. E não é nada pessoal comigo, e sim com a empresa. É algo que eu estou preparada para resolver. Sim. E o nível de irritabilidade de cada cliente vai ser diferente. Pode ser que um cliente não tenha paciência nenhuma com erro nenhum de alguma atitude sua. Pode ser que outro não. Mas aí nós também entramos naquela questão de lidar com o diferente. Como que eu posso fazer com que essa pessoa que tem, às vezes, um nível mais alto de exigência, que eu supra aquele nível de exigência, né? Esse é o nosso foco, assim. Se
simplesmente quiser selecionar os clientes que não são chatos para eu trabalhar com ele, isso vai ser muito difícil, porque em algum momento pode ser que aquele cliente te exija alguma coisa que para você não fazia sentido nenhum. Mais uma vez, aprender. Estamos lidando com pessoas. Pessoas são diferentes. Precisamos entender as demandas das pessoas para que a gente possa suprir. Né? Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. Se eu cometo algum erro com o meu cliente, eu perco esse cliente? Ótima pergunta. Ótimo. Essa pergunta foi bem inteligente. Se eu cometo algum erro com um cliente, se eu perco esse cliente. A gente fala muito de picos e vales de experiência. Todo cliente passa por picos e vales de experiência. Pico é quando o cliente se surpreende muito e fica muito encantado com aquele atendimento que ele recebeu, com aquela surpresa que ele recebeu. E o vale é quando o cliente fica extremamente decepcionado com aquele atendimento e com o que aconteceu. Se eu somo vários vales, a tendência é que eu realmente aumente o meu risco de perder aquele cliente. Mas se eu somo vários picos, se por acaso acontece algum vale, eu meio que tenho um saldo com aquele cliente. Aquele cliente pensa, nossa, aqui eu já vivi tantas coisas boas, não é por causa desse erro. Claro que a forma como você trata o erro também é totalmente levado em consideração, mas um erro específico não é o que vai definir se você vai perder um cliente ou não. O que define se você vai perder um cliente ou não é a soma de picos e vales. E aí eu quero dar um exemplo meu. Imagino que isso seja... várias pessoas se identifiquem. É a minha relação com a minha operadora de internet aqui na minha casa. Eu vivo simplesmente no vale com essa empresa. Porque só dá problema. E quando eu ligo para tentar resolver, eu fico com mais raiva ainda, assim, a ponto de quase explodir de raiva. Então não tem como essa empresa tentar reverter a situação. Para ela reverter a situação, ela vai ter que mudar muita coisa de cultura. Ela pode até conseguir, mas é muito difícil. É uma empresa que facilmente me perde, como já me perdeu outras vezes, só que eu fui para outras que eram piores. Mas aí eu estou nessa, não por escolha, mas por obrigação, não é? Eu não estou nessa empresa por escolha. É diferente de vários outros serviços que existem aí. Então, é um exemplo, assim, se eu promovo alguns momentos de pico para o meu cliente, e que sejam picos reais, né? Não é assim, fofinho, não é o suficiente. É mais tranquilo quando eu tenho um problema para resolver esse problema. Sim, é um pouco, assim... Essa empresa que você está falando da sua experiência, eu entendo que ela, na realidade, ela não está preocupada de perder o cliente. Se essa pessoa que está perguntando, ela está preocupada, já é um passo para se manter no vale, né? A pessoa tem uma experiência negativa aqui nesse momento, mas eu posso proporcionar experiências positivas até para solucionar aquele problema que ela viveu quando estava no vale. É um pouco da questão de expectativa e experiência. Se o cliente chega com uma expectativa muito alta para o atendimento e ele tem uma experiência abaixo do que ele esperava, o resultado vai ser negativo. Mas se ele também chega neutro e quer ter e acaba tendo uma experiência acima do que ele esperava, ele vai ter um resultado positivo. Aí, a experiência do cliente é a soma desses resultados. Não quer dizer que um só resultado vai definir essa relação. Quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil procurar sempre acertar. E a gente também não vai acertar sempre. Vai ter coisa que vai desagradar, vai ter coisa que vai fazer com que aquele cliente se decepcione. E aí é muito da forma como esse problema é resolvido. Temos alguns comentários aqui? Temos. Vamos ver. Ecofloramos as duas, nós também amamos você. Ah, que gostoso. A Tati mandou. Cris, que orgulho. Bacana demais. Obrigada, Cris. Que bom todo mundo aqui. Sensacional. L. Plopes. É a Lud. A Bianca, eu na vida com empresa de internet e telefonia. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo é assim. Maísa, nossa, já é difícil eu conseguir ser calma. Com quem já pisou no meu calo, senhor, sai de baixo. Imagino. Mayra, a forma de conduzir o problema é fundamental. Muitas vezes cria até mais conexão. Tipo, um funcionário erra, pede desculpas com humildade. É isso que a Mayra falou. É isso, assim. E a Fê falou, tô sofrendo com a internet também. A forma como você resolve o problema do cliente é o que faz o cliente sair do vale e ir pro pico. Ou o cliente permanecer no vale e querer cair fora.
Então, como que a gente resolve um problema com o cliente? Primeiro, ouvindo. Escute o que aquele cliente tem para falar. Porque geralmente a gente tende a não ouvir. Então, escute realmente. Terminou de ouvir o que o cliente tem para falar? Demonstre empatia. Demonstre compreensão. Mostre, nossa, eu entendo e imagino quanto isso realmente te prejudicou. Realmente isso é algo que, nossa, isso pode realmente ter te gerado um resultado muito ruim. Se desculpe. A gente quer pedir desculpas pelo que aconteceu. Então, se você realmente entende, você se desculpa pelo que aconteceu. E geralmente o que acontece é, as empresas não estão preparadas para ouvir a reclamação do cliente de forma genuína. As empresas já ouvem, já atacando o cliente, mas. E não, escuta realmente, demonstra empatia e compreensão e se desculpe. E o quarto passo, resolva o problema daquele cliente. Se o problema do cliente é um produto que chegou de uma forma que ele esperava e chegou de outra forma, dá um jeito de resolver aquele problema. Não é o momento de você dar um presente para o cliente. Ele quer que o problema seja resolvido. Resolveu o problema, você notou que o cliente está satisfeito agora você pode até vir com um mimo para agradecer pelo feedback, até funciona. Então a forma adequada é essa. Escute, demonstre empatia, se desculpe e resolva. Se todo mundo utilizar esse passo a passo para resolver os problemas do cliente, gente, o mundo seria um lugar muito melhor. Sim. E assim, que todo mundo não se prenda ao que eu acho, por exemplo, que eu não me prenda ao que eu acho certo. Que eu não me prenda, por exemplo, que bobagem esse cliente está reclamando disso. Mais uma vez a gente volta para um ponto que foi tratado em todas as perguntas. O jeito do outro sentir é diferente. Então, vamos trazer uma comunicação, vamos procurar entender o ponto de vista do outro. E às vezes só do cliente sentir que você quer tirar ele daquele vale, daquele sentimento negativo que foi trazido com a experiência da sua empresa, já é positivo para ele. Exatamente. Você já está ganhando ponto. Né? Exatamente. Já ajuda na relação. Exatamente. Muito bom. Então, mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Não sei se estava aí na sua lista, mas é uma aqui. Eu preciso de um setor específico para cuidar da experiência do cliente? Verdade. É legal, né? Porque a experiência do cliente é uma coisa que vem sendo muito falada ultimamente. E aí tem empresas que falam, então eu vou implementar um setor de experiência do cliente na minha empresa. O que a gente defende muito é que experiência do cliente não é um setor. A experiência do cliente é uma cultura, é um valor dentro da empresa. Se é uma empresa que não tem costume e nunca se preocupou com isso, a empresa não tem costume, nunca se preocupou com isso e agora eu vou pôr um setor de experiência do cliente. Você vai acabar com a vida de quem está no setor lá da experiência do cliente, porque a pessoa vai querer fazer tudo, mas a empresa vai travar. Então, é uma mudança que deve acontecer na empresa como um todo. Aí, o que a gente fala? Ok, pode ser, um setor é interessante para promover essa mudança. E não para que seja o setor responsável pela experiência daquele cliente. Pode ser um setor que é o embaixador da experiência do cliente na empresa. É aquele que vai promover situações, que vai promover a mudança cultural. Mas não é só com aquele setor que o cliente deve se relacionar, porque é a empresa inteira que tem que ter essa consciência. Não adianta, por exemplo, uma empresa que atende por telefone, a pessoa que está lá atendendo o telefone tem a consciência da experiência do cliente. Mas quem está no financeiro, que é quem vai emitir o boleto para o que o cliente pediu, não tem essa consciência. A experiência do cliente vai ser ruim da mesma forma, porque vai atrasar, não vai mandar errado. Então, é uma cultura que tem que ter na empresa como um todo. É uma mudança de filosofia, né? Quando eu tenho consciência de que eu preciso tratar o outro bem, até o meu colaborador, vai ser fácil tratar o meu cliente bem também, entender as demandas dele e suprir as expectativas. Perfeito. Indo agora para a comunicação. Então, vamos agora falar de comunicação. Isso aí. Como se comunicar melhor numa era em que poucos ouvem com atenção? Essa pergunta foi sensacional. Gostei também. Por quê? É um monte de gente falando, se comunicando. É um monte de gente se comunicando na rede social, é um monte de gente se comunicando pessoalmente, em lives, ótimo exemplo, momentos em que eu olho aí, tem 25 lives acontecendo no meu Instagram.
Como que eu me comunico de uma forma que eu atraia a atenção do público? Uma coisa importante é, o nosso cérebro, ele busca pontos de atenção. Ele é um radar de ponto de atenção. Então, o tempo inteiro ele vai estar querendo ver uma coisa legal. Se a forma como eu falo e o que eu falo não é um ponto de atenção para aquela pessoa, facilmente eu perco a atenção daquela pessoa. Isso serve para qualquer situação. Então, se a gente for falar, por exemplo, numa reunião, vamos falar de reunião online, que é o que acontece bastante, que está acontecendo agora. Se eu falo de um jeito que, ao invés de trazer a sensação, nossa, que legal, fulano está falando, deixa eu ouvir, dá a sensação de, ai, que saco, fulano está falando. Eu já sei que facilmente a outra pessoa vai pegar o celular, vai prestar atenção em outra coisa, vai desviar a atenção. Então, a minha fala tem que ser uma fala com uma energia suficiente para que o outro queira me ouvir. Isso é o tom de voz, é a postura, é a pronúncia, é a expressão facial, tudo que a gente conversou na live passada, né? Exatamente, exatamente. Sobre como a comunicação não verbal pode impactar nisso e que a gente às vezes não tem nem noção. Uhum. O ponto de reflexão que eu quero trazer aqui em relação a esse assunto, que eu acho muito importante, é uma autorreflexão, que todo mundo que está aqui pode fazer tranquilamente. Hoje, a gente tem uma tendência de escutar o outro já elaborando o que vai falar. E muitas vezes eu não estou nem escutando o que o outro está falando. Eu estou ali pegando pontos da comunicação dele para ver o que eu vou falar. E aí tá a grande dificuldade de escutar. Quando a gente começa a trabalhar isso, fica mais fácil até o outro perceber que eu estou comunicando, eu estou entendendo o que ele está falando, estou reagindo e comunicando de acordo com o que está falando. E até ele começa a entrar nisso também. Que seja uma conversa mais lenta, talvez. Que seja uma conversa com menos interrupções. Que acontece muito também. É todo mundo querendo falar. Né? Todo mundo quer ter voz. Então, quando a gente faz essa autorreflexão de o quanto também eu não escuto, acho que pode melhorar todos os relacionamentos. Perfeito. E a comunicação como um todo, né? E tem uma outra coisa também. Essa pergunta combina muito com a próxima, né? As respostas são muito parecidas. Tem pessoas que simplesmente não querem te ouvir. Você pode fazer um show, a pessoa ela não vai querer te ouvir. Nesses casos, é melhor não insistir naquele momento. É melhor não fazer por onde a pessoa engolir o que você está falando. Espera, aguarda uma outra possibilidade, porque comunicação não é matemática. Comunicação ela é uma coisa subjetiva. Então é importante você avaliar também até que ponto aquela pessoa está aberta para te ouvir. Então vamos para a próxima pergunta aí já, né? Vamos. A segunda pergunta, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, é o que fazer quando alguém insiste em te interromper? Aproveitando essa pergunta aí e o que a gente comentou na resposta anterior, eu tenho uma indicação de um livro. É um livro que chama O Palhaço e o Psicanalista. É um livro que traz essa reflexão de como a gente pode ouvir melhor. Enfim, vamos responder. Coloca no comentário aí das pessoas, dos livros. Vou colocar. Livro, que eu ia escrever agora. Ai, peraí. Gente. Aí. Então tá. Alguém... deixa eu só ver os comentários aqui pra cima. Isso. Eu vou anotando aqui, você vai vendo os comentários. Tá. A Fê falou, tô só no vale com as empresas de telefonia. Todo mundo, eu acho. Acho que não tem ninguém em pico com a empresa de telefonia. Diferente, fala aqui pra gente. A Gisele falou, vocês são maravilhosas. E eu, Luísa e Charmear Estética, somos muito gratas por termos vocês por vocês nos orientarem. Obrigada, Gisele. Você sabe como você é especial. Verdade, ótima pergunta. Que bacana, a postura é fundamental. Saber ouvir é uma prática, não é? E muitas pessoas olham para você e fingem que estão ouvindo, mas não estão. Verdade. Isso é o que mais acontece. Então vamos lá, a pergunta é o que fazer quando alguém insiste em te interromper. Então entra também nessa outra questão de, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir e a comunicação só acontece quando os dois estão disponíveis para aquela situação. É uma pessoa que interrompe muito. Uma forma, é uma dica inclusive que eu dou para muitas pessoas, é você manter-se mais calado quando aquela pessoa fala. Aquela pessoa falou, ela foi até o final com a fala dela, você se manteve calado, demonstre o entendimento. Ah, que legal, entendi. E diga, vou falar agora o meu ponto de vista.
vou mostrar para você agora o que eu penso. Então agora eu vou falar minha opinião. Você mais ou menos mostra para a pessoa sobre os turnos comunicativos. Porque a pessoa que interrompe, ela muitas vezes não entende esse turno comunicativo. E se você dá a oportunidade para ela falar até o final e você verbaliza que, mais ou menos, olha, ok, já te ouvi, você teve a sua oportunidade de falar, agora é o meu momento de falar, isso pode ajudar as situações. Claro, né, gente? De uma forma muito cordial, muito sábia, muito madura. Não é dando beliscada, não é dando cutucada. É exatamente para facilitar a relação entre vocês. Afinal, o diálogo não é um áudio de WhatsApp, né? Ele precisa ter a relação do outro, o outro precisa participar também. Próxima pergunta. A Mariana tá me vendo normalmente, Nana? A Mariana travou aqui para mim. Ixi. Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Você tá me vendo normalmente? Agora eu tô te ouvindo. Deu uma travada na sua, eu não sei se é a minha internet. Não, a sua ficou ótima para mim aqui. Então vamos lá. Vamos continuar. A próxima é como negar um pedido. Ótimo. O pessoal tá falando que travou. Mas tá travado ainda, será? Agora, para mim, tá tranquilo. Deu realmente uma travada, mas tá fluindo bem. Então tá. Então vamos continuar e espero que as pessoas falem. Tá. Como negar um pedido? Então a gente viveu durante muito tempo aprendendo de que a gente não pode falar não, né? Que sempre tem que aceitar tudo e que é assim, negar é falta de educação. E não. Na verdade, negar é natural. É comum você deve negar, porque se você for falar sim para todo mundo, você não consegue viver. Então, tudo bem alguém te fazer um pedido e você falar, por exemplo, eu não posso agora, a gente pode fazer isso em outro momento? Olha, eu não consigo te ajudar agora. O que você acha da gente marcar para outra situação ou para outro dia? Uma coisa que eu gosto muito é você dizer o não já com uma solução agregada, já com uma dica junto. Então, por exemplo, alguém falou, Mari, você pode me ajudar com isso e isso agora? Eu vou falar, olha, agora eu não consigo. Vamos ver um horário amanhã ou na semana que vem para a gente ver isso juntos? Ah, não, Mário, mas a situação é, eu não quero fazer hora nenhuma. Você pode falar, olha, eu não vou conseguir te ajudar com isso. E tudo bem, não tem problema. É muito da forma como você fala, é muito do que você já contribuiu para aquela pessoa ou não. É natural isso acontecer. É muito mais a gente aceitar que a gente pode sim dizer não do que o simples fato de dizer não. Talvez a maior dificuldade está aí, né? E essa fórmulazinha que a gente sempre fala, do falar não sempre seguido de uma solução, a solução não necessariamente precisa te envolver. Você pode dar uma solução que envolva outra pessoa ou que aquela pessoa consiga resolver aquilo que ela está propondo sozinha, né? Olha, eu não vou conseguir, estou muito apertada essa semana. Será que você consegue fazer isso sozinha? Porque aí você também já demonstra uma certa empatia, você demonstra uma certa preocupação com aquilo que estava te demandando e que você não vai poder ajudar. E é nesse caminho que eu acho que facilita, né? Ajuda muito. Ótimo. Próxima pergunta. Qual exercício posso fazer para fazer isso? Qual exercício posso fazer para fazer cara de paisagem quando não gostei de algo que me falaram? Essa pergunta é ótima. Foi boa. Então eu não gostei de alguma coisa, não posso mostrar de uma forma tão espontânea e natural o meu desgosto, porque as pessoas podem me julgar de uma forma negativa. O que fazer? Eu falo muito do que a gente conversou na semana passada. É a consciência comunicativa. Se você já tem consciência de que a sua expressão facial, a sua voz ou alguma coisa que você faz demonstra uma imagem que você julga como negativa para você, é importante você treinar isso. Então, você adquire a consciência e você treina a expressão facial. Já atendi vários clientes dessa forma. O cliente que é extremamente expressivo e ele, às vezes, era super prejudicado porque as pessoas julgavam ele de uma forma que não era que ele gostaria. Então, ele precisava treinar a expressão facial. É algo treinável. E aí, uma dica treine de frente para o espelho. Se veja. Para você treinar realmente. Uma coisa que eu faço, para mim eu sempre mantenho a expressão assim. Às vezes é algo que me gerou uma coisa
absurda dentro, mas eu estou lá assim. Entendi. Claro que tem que tomar cuidado para não ficar parecendo irônico, né? Porque se você falar, aham, entendi, fica irônico. Mas é treino, assim, tem que ser treinado. E é como a gente sempre fala, com comunicação, gente, não existe fórmula mágica. Não existe, pronto, basta aplicar tudo que a gente falou e você será. Não, é prática, é teste, é tentativa e erro, tem que ir praticando. Essa resposta, ela entra muito na pergunta que está vindo agora, que a pergunta é como disfarçar quando estou nervosa. É a mesma filosofia, né? É a mesma coisa, assim. É você notar que você está com um sentimento que te prejudica a imagem e consciente daquilo, e com todos os treinos que você já realizou, você consegue manter um padrão de comunicação da forma como você quer, para transmitir a imagem que você quer. Vamos para a próxima? Exatamente. Vamos para a próxima. Tenho pavor de vídeo. O que fazer para perder o medo? Isso aí é ótima essa pergunta. Muita gente fala pavor de tudo. Muito né? Pavor comum. de vídeo, pavor de fazer live, pavor de falar em público, pavor de várias coisas. Você só vai perder esse medo fazendo. Não tem como. Não tem outra, não tem um remédio que você toma, não tem uma simpatia que você faz. Você perde o medo enfrentando e vendo que você consegue. E vendo que o resultado é legal. Então a única dica é comece a fazer. Aceite que não vão ser os melhores, aceite que não vai ser perfeito, não se compare com o perfeito e faça. E vai aperfeiçoando cada vez mais. E uma outra dica que serviu muito pra mim, que ainda serve, porque eu ainda tô nessa busca de lidar bem com fazer vídeos, enfim, é ser menos crítico com o outro. Quando a gente é muito crítico com o outro, a gente tende a ser muito crítico com a gente. E quando a gente é muito crítico com a gente exige um padrão que às vezes nem existe. E deixar de fazer vídeo porque não tem um padrão que nem existe, você tá perdendo tempo, se é uma coisa que você quer, né? Perfeito. Exatamente. Como lidar com gente arrogante? E essa pergunta também é ótima. O que eu faço com a pessoa que é arrogante, né? Aí a gente fala muito isso, assim, eu tenho que me preocupar com o que está no meu controle. O que não está no meu controle, não adianta eu me preocupar. Então, se a pessoa é arrogante, se a pessoa é agressiva, se a pessoa é o que for, eu sei o que eu quero, a imagem que eu quero transmitir, eu sei como eu quero ser interpretada e eu sei o que eu devo fazer com a minha comunicação. Agora, o que a pessoa faz, eu não tenho o que fazer. Mas eu não quero que a pessoa me trate dessa forma. Eu posso falar. Olha, eu me incomodo com a forma como você fala comigo. Eu me incomodei com a forma como você falou comigo no dia tal, porque isso me gera uma sensação de desconforto e eu gostaria que isso não acontecesse mais. Então você não precisa tentar mudar a pessoa, mas é algo que está te prejudicando, você não está gostando da forma como a pessoa fala com você, tá? Aqui tá travando um pouco. Eu estou te Vamos ouvindo ver bem. Se o pessoal tá tendo um... Bom, vamos continuar aí, porque eu acho que ninguém falou que tá ruim. A Maísa falou sim, imagino que sim, né? Agora travou. Não, ela falou que agora travou. O seu tá travando um pouco. Voltou. Travou, mas agora deu. Então vamos. Tá perdido o que eu tava falando? Do lidar com gente arrogante. A gente tava falando de como lidar com pessoas... Isso. Então tá. Acho que eu falei tudo já. E entra também nas outras respostas. A gente está lidando com o outro. O quanto o comportamento do outro vai te afetar. Porque senão você também tá à mercê das emoções dos outros. E aí, né? Exatamente. Se a pessoa tá arrogante, se a pessoa tá nervosa, como eu quero manter a minha comunicação e o que eu quero passar. Que é uma síntese de tudo que você falou. Perfeito. Cuidados com a comunicação com a equipe no trabalho remoto. Boa questão também. Boa pergunta. Eu até acho que isso pode ser um tema de uma live. Como que eu posso me comunicar melhor com a equipe no trabalho remoto? Já vou até anotar. Ótimo. Boa.
A gente já está com o tempo quase acabando, então a gente vai ter que dar uma corrida nas nossas Tá, perguntas. beleza. Vamos focar Tem agora uma nos pergunta cuidados. aqui, tem uma Ah, pergunta que eu acho super importante a gente responder. Como que pessoas mais eloquentes podem se comunicar de forma mais leve? Acho legal a gente boa. finalizar a live com essa pergunta, porque é algo muito comum, a gente recebe muitas vezes essa pergunta de clientes e de parceiros e de amigos, e é uma coisa que eu quero muito conversar hoje. Se você é uma pessoa mais eloquente, como que você pode conversar de uma forma mais leve? É necessário trabalhar alguns aspectos da sua comunicação. Por exemplo, o seu tom de voz, o volume da sua voz, a quantidade de ênfases que você marca durante a sua fala, sobre a postura que você utiliza e entra muito nos perfis de comunicação. No analítico, pragmático, afável, expressivo. Provavelmente é uma pessoa mais pragmática, que é uma pessoa mais direta, mais objetiva, que vai direto ao ponto e extremamente racional. Então é difícil dessa pessoa falar de uma forma mais emocional e mais cuidadosa, mas é possível. Existem treinamentos para que as pessoas consigam fazer isso. Então, a primeira coisa é utilizar voz, ao invés de ser mais assim, ser uma voz um pouco para mais uma sensação de suavidade, de coisa muito boa que todo mundo pode utilizar. Tem uma aqui que é da Gisele, muito críticas. Bom, temos. Aí, a mesma coisa, assim, eu não consigo controlar o que é o outro, eu consigo controlar o que se a pessoa não tem muito o que fazer por Mais ela. uma O que eu vez. tenho muito o que fazer é por mim. Eu tenho que aprender a lidar, que pessoas vão ser críticas, às vezes, muito, às vezes. Eu tenho que saber ouvir o que essa pessoa tem. Porque às vezes ela vai dar realmente a minha vida, que vão me beneficiar. E às vezes ela por um ouvido e saiu no outro. E pronto, eu não preciso tentar mostrar para o outro que ele é muito crítico. A não ser que seja uma pessoa muito próxima sua, que você se preocupe com o bem-estar dessa pessoa e você sabe que isso pode prejudicá-la. Se não for, não tem o que fazer, assim. A gente não consegue. Exatamente. Nós temos domínio e controle dos nossos comportamentos e dos nossos sentimentos. Exatamente. Sobre os perfis de comunicação, deixa eu só fazer uma chamada aqui. Nós vamos ter uma live sobre isso também. Vamos adorar se tiver todo mundo aqui com a gente participando. E nós temos vários posts no Instagram falando desses perfis. Vale a pena ir lá conferir. Exatamente. Travou agora. Vamos já finalizar, né, Bela? Tá travando. Vamos. Então, queremos Então, agradecer. pessoal, agradeço a presença de todo mundo aqui mais uma vez. Nós falamos juntos que tá travando. Pai, pode. Pode falar? Nós agradecemos, então, mais uma vez a presença de todo mundo. É muito importante para a gente a participação de todo mundo aqui com a gente, fazendo perguntas, interagindo, trazendo informações também. E queremos agradecer mais uma vez por essa live. Sexta-feira tem mais live e a gente espera todo mundo aqui. Quer Isso falar aí. alguma coisa? Obrigada. Só quem tiver mais dúvidas e perguntas, continue mandando pra gente que a gente vai conversando. Isso aí. Um beijo para todo mundo. Até. Tchau. Até.